E aí, queridos, tudo bem? Então, estamos aqui de volta, né? Estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre história. E nessa terça-feira, dia 31 de março, a gente tem uma data que não é uma data para comemorar, não é uma data festiva, não é uma data para, enfim, para celebrações, mas é uma data que é muito importante, é muito relevante na história republicana do Brasil. Nessa terça-feira, dia 31 de março, nós temos uma data, né, emblemática, que são os 56 anos do golpe civil-militar que derrubou o presidente João Goulart em 1964. Né? Então, 56 anos do golpe civil-militar de 64. O exército brasileiro, no período republicano, em certa medida, ele assumiu uma função, uma postura de poder moderador. Poder moderador, na verdade, é um conceito que a gente encontra na época do Império, na época da monarquia. Quando Dom Pedro I outorgou, ou seja, impôs a Constituição Imperial de 1824, ele acabou impondo, né, no texto uma espécie de absolutismo disfarçado, o tal do poder moderador. Pelo poder moderador, o imperador, em teoria, poderia fazer praticamente tudo. Indicar senadores vitalícios, dissolver o parlamento, convocar eleições, designar governadores, que na época eram chamados de presidentes de província, escolher comandantes militares, entre outras coisas. E esse poder moderador, ele na verdade foi muito mais intenso, né? Ele foi muito mais utilizado por seu filho Dom Pedro II. Mas enfim, o poder moderador é um absolutismo não declarado, é um absolutismo disfarçado. E por que o exército, no período republicano, assumiu uma postura de poder moderador? Porque em vários momentos do período republicano, o exército ele assumiu uma função de intervir no poder civil, na esfera civil. Por exemplo, foi assim com a proclamação da República, foi assim com o chamado movimento de 1930, chamada Revolução de 30, que acabou, né, com a chamada Primeira República, ou República Oligárquica, e acabou levando Getúlio Vargas ao poder. Foi assim em 37, no golpe militar do Estado Novo, que inaugurou o período autoritário de Getúlio Vargas. Foi assim em 45, quando os militares, né, os mesmos militares que levaram Vargas ao poder em 37, acabaram por destituir Vargas em 45. Foi assim na crise que levou ao suicídio de Vargas em 54. Durante o governo Kubitschek houve duas revoltas também, mais focadas na Força Aérea, em Jacareacanga e Aragarças. E finalmente, claro, a crise dos anos 60 que vai levar a intervenção militar ao golpe de 64. Tá? Só que assim, não é justo atribuir apenas aos militares essa intervenção de 64 que leva ao fim do governo João Goulart. Na verdade, a lista de conspiradores, a lista de instituições e enfim, indivíduos que apoiaram a derrubada do João Goulart é extremamente longa. A grande imprensa, sem dúvida, apoiou a destituição do governo João Goulart em 64. Inclusive, alguns veículos de comunicação, há alguns anos, fizeram, enfim, retratações, meia-culpa, né? Admitiram que não deveriam ter, enfim, apoiado aquela quebra da norma constitucional. A grande imprensa apoiou a derrubada do João Goulart em 64. Os principais governadores de estado, eu poderia citar os três estados principais, né, os três estados mais importantes: Adhemar de Barros, em São Paulo, o Carlos Lacerda, aqui no estado da Guanabara, né, na época o município do Rio de Janeiro tinha status de estado da Guanabara, Magalhães Pinto, banqueiro, governador de Minas Gerais. Aliás, o golpe começa em Minas, né? Quando o general chamado Olímpio Mourão Filho coloca suas tropas na estrada, em Juiz de Fora, para iniciar a destituição do governo. Então a imprensa, governadores de estado, setores mais conservadores da Igreja Católica apoiaram o golpe, embora outros setores mais à esquerda, mais progressistas, não apenas tenham se oposto ao golpe, como, enfim, passaram a criticar o próprio regime, né? Alguns mais radicais chegaram inclusive a ingressar na luta armada contra a ditadura, contra o governo militar. A classe média amplamente apoiou o golpe, né? Teve buzinaço,
chuva de papel picada em Copacabana, né? Enfim, a classe média apoiou o golpe, sem dúvida. Partidos políticos apoiaram o golpe. A UDN é o principal partido, né? Ligado a uma tradição golpista, a União Democrática Nacional do Carlos Lacerda, embora não tenha sido o único partido, mas teve um papel de protagonismo. Instituições, organizações, como por exemplo o IPES e o IBAD, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, enfim, a lista é longa. A Embaixada Americana, com o embaixador Lincoln Gordon e um adido militar, né, um cara chamado Vernon Walters, que era amigo pessoal do presidente Castelo Branco, daquele que se tornaria, né, o primeiro presidente da ditadura, Castelo Branco. Eram amigos desde a época da Segunda Guerra Mundial. O Vernon Walters, ele era o militar que servia de ponte, né, de elo, entre o 5º Exército Americano e as tropas brasileiras que estavam na Itália. Então, assim, o golpe militar de 64 deve ser compreendido, então, não apenas como um golpe, mas como um golpe civil-militar, né, com ampla participação da sociedade civil, sim, né, e uma quebra de legalidade, uma quebra enfim, de norma constitucional, né? Claro, os defensores do golpe tratavam o movimento como uma revolução. Esse debate, na verdade, é um debate muito ligado, né, a uma tradição de tentar, de alguma forma, justificar, prestigiar aquilo que não pode ser justificado, aquilo que não merece prestígio, né? Tratar de revolução um movimento que, na verdade, enfim, como eu já falei algumas vezes, foi um movimento de golpismo, né? Uma quartelada, mas com apoio da sociedade civil, e que, em princípio, não tinha o desejo, a pretensão de fato, de ser uma ditadura de 21 anos. Né? Por exemplo, se a gente imaginar que a imprensa apoiou o golpe, é óbvio que a imprensa não tinha o interesse de um regime autoritário que impusesse censura aos meios de comunicação. Quando eu falei que governadores de estado como Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda apoiaram o golpe, é claro que eles também não queriam que os militares ficassem 2 décadas no poder. Na verdade, o que muitos políticos queriam era que o exército fizesse o serviço sujo. O que seria o serviço sujo? Afastar a esquerda do poder, ou aquela esquerda populista, né? Ligada ao João Goulart, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, né? Para que um deles pudesse chegar à presidência. Né? Esses 3 governadores tinham pretensões eleitorais, queriam, né, concorrer à presidência, chegar à presidência. Só que quando os militares deram um golpe, a partir do momento que se quebra, né, a legalidade, que as regras do jogo não são mais respeitadas, acaba levando quem grita mais alto, quem berra mais alto. E em 67, quem berrou mais alto foi a linha dura. Né? A linha dura era um grupo, né, dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, que defendia como slogan que a revolução não tinha prazo. Ou seja, que os militares deveriam ficar indefinidamente no poder. O grande expoente da linha dura, claro, né, que a gente conhece, que a gente sabe, foi o 2º presidente da ditadura, o Costa e Silva, que, para usar uma gíria, um jargão militar, emparedou o Castelo Branco. Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura. O que significa emparedar? Emparedar significa que ele puxou o tapete, né, do Castelo Branco, que ele, enfim, sacaneou o Castelo Branco, que ele passou o Castelo Branco para trás. Né? O Costa e Silva teria dito ao Castelo Branco que os quartéis queriam a sua candidatura, que os quartéis queriam que o Costa e Silva fosse presidente. Ou seja, o recado do Costa e Silva para o Castelo Branco era o seguinte, a gente poderia traduzir da seguinte forma, que ele, Costa e Silva, que na época era o ministro do Exército, ou seja, era o cara que comandava, né, as Forças Armadas, ou pelo menos o Exército, né, que na prática é aquele grupo, né, dentro das Forças Armadas que dá as cartas, pelo seu contingente, enfim, pela sua força. Ele, Costa e Silva, queria ser presidente, ele ia ser presidente. E se o Castelo Branco tentasse fazer alguma coisa para sabotar ou para boicotar a sua candidatura, ele iria derrubá-lo. Ou seja, havia a ameaça de um golpe dentro de um golpe. O Castelo Branco foi o primeiro presidente do período militar, ele não queria uma ditadura duradoura, né? Enfim, uma ditadura que durasse 21 anos. Ele queria, de fato, que o regime fosse enxuto, que o regime fosse curto.
Mas, de novo, a partir do momento que se quebra a legalidade, vence quem tem mais poder, enfim, quem tem mais posição, quem está mais disposto, né, a ir para o confronto, e naquele momento, em 67, a linha dura que fez isso. Eu vou depois fazer uma resenha dos livros do Hélio Gaspari, né? A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada, enfim, todos os 5 volumes, né? E explicar por que os títulos, né, por que os livros são nomeados dessa forma. Eu acho que são livros assim, muito interessantes, muito preciosos para qualquer aula hoje sobre regime militar. Tá? São livros que dialogam muito bem, inclusive com o que está ocorrendo no cenário internacional, e isso é muito importante, não só na época do golpe, mas até a ditadura ser desconstruída, ser desmontada, em 1975. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar mais 2 ou 3 vídeos sobre o tema, eu acho que é um tema muito rico, né? De novo, não é um fato para ser celebrado, a ser comemorado, né? Qualquer indivíduo com algum tipo de perfil liberal, republicano, enfim, ele tem que defender os princípios, né, democráticos do país, da nação. Né? Não faz sentido a gente ficar em pleno século XXI sendo saudoso de um período autoritário em que as pessoas podiam, enfim, sofrer, né, desaparecimento, tortura, morte por agentes públicos. Tá? Então hoje eu me despeço aqui. Eu vou fazer, enfim, os outros vídeos, né, sobre o período, enfim, baseados no livro do Gaspari e também de um outro cara que eu gosto muito, um jornalista chamado Sérgio Porto. Beleza? Eu me despeço por aqui e até o nosso próximo encontro.